Mais uma reunião fracassada entre Rússia e Ucrânia. Dessa vez não mais em Belarus, mas na Turquia, um país um pouco mais neutro, pelo menos. A China tendo que se posicionar finalmente, descer de cima do muro, vai apoiar a Rússia ou vai apoiar os países ocidentais. E as questões da Rússia, as sanções econômicas da Rússia, que estão fazendo o petróleo disparar, começam a impactar o mundo, da mesma maneira como o mundo está impactando a Rússia. O preço dos combustíveis disparando é mais um sinal que o mundo pós-pandemia, que estava começando a se recuperar, não vai ser tão simples assim. Talvez o ponto mais caricato para a gente seja o aumento dos combustíveis hoje, anunciado pela Petrobras, de 18% aproximadamente na gasolina e 25% no diesel. Quer saber por que isso está acontecendo? Quais são as causas e consequências? E muito mais também, né, sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, diariamente atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Curso completinho de Geografia, Geopolítica e Atualidades. Para você interessado, concurseiro, enfim, link na descrição. E também, claro, se você quiser, né, se sentir confortável e tal, seja membro aqui do canal, que isso ajuda bastante. Se não, só deixar seu like, já está mais que ótimo. A sua audiência é muito bem-vinda aqui sempre. Beleza? Então lá, galera, é o seguinte, ó. Amanhã começou com uma reunião acontecendo, a primeira reunião entre Rússia e Ucrânia, que não aconteceu em Belarus. E lembrando, como eu sempre falo para vocês, o local da reunião diz muito sobre o que é a reunião, porque reuniões que aconteciam em Belarus, na Bielorrússia, um grande aliado da Rússia, mostra quem está dando as cartas. A Turquia é um país um pouco mais neutro na situação. Tem relações um pouco conflituosas, mas de um certo respeito mútuo entre dois pequenos impérios ali, né? Que é a Rússia e a Turquia do Erdogan, que tem o sonho talvez de formar o grande império turco-otomano, como já foi no passado. Mas a Turquia, ao mesmo tempo que tem esse certo respeito mútuo com a Rússia, também é um membro da OTAN, por exemplo. Então tem uma certa proximidade com o mundo ocidental. Essa reunião, ela teve como consequência o não cessar-fogo, a gente não conseguiu definir um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, e basicamente a Ucrânia dizendo que as condições que a Rússia está colocando, elas são impraticáveis. O Putin já falou algumas vezes, eu inclusive já citei para vocês nos vídeos anteriores. As condições que a Rússia quer para acabar com a guerra nesse momento, pelo menos um cessar-fogo, é o reconhecimento que a Crimeia pertence à Rússia, o reconhecimento de Lugansk e Donetsk como regiões independentes, a República de Lugansk, a República de Donetsk, a mudança constitucional, dizendo que a Ucrânia nunca vai pertencer à OTAN, e a desmilitarização completa do país. O tema da discussão dessa reunião foi a desmilitarização completa da Ucrânia, coisa que a Rússia está fazendo à força, atacando bases militares, pontos energéticos, saneamento, enfim, né? Mais ou menos parecido com a tática da terra arrasada. A gente destrói o país, aí fica muito mais fácil ocupar. Coloca corredor humanitário para escoar a população, tirar as pessoas de lá, fica muito mais fácil você conseguir dominar o país. O representante ucraniano falou que era sem condições, as condições colocadas pelo Lavrov, né, Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, foram consideradas ridículas, sem chance. A Ucrânia jamais vai se desmilitarizar completamente, e faz sentido, pensando que é um Estado que está entre a OTAN e entre a Rússia, né? No segundo momento, mais importante, o Sergei Lavrov falou que, na verdade, tudo isso que está acontecendo representa um grande risco à Rússia, que a Rússia que está sendo atacada pelos países ocidentais, inclusive criticou o fornecimento de armas, falando que países ocidentais, da União Europeia, da OTAN, que estão ajudando a Ucrânia, na verdade não sabem exatamente o que estão fazendo. Estão colaborando com movimentos, né, o Tananã, Tananã, Ziz, Tananã, Taz, né, enfim, não posso falar aqui no YouTube, e colaborando com mercenários que não querem a paz, que querem um conflito, que estão fazendo supostamente ataques de bandeira falsa para culpar a Rússia e motivar sanções do Ocidente contra a Rússia. Lembrando que a Rússia hoje é o país mais sancionado do mundo. 5.500 sanções que estão abalando a Rússia. Só que dentro desse meio termo, dentre essas várias sanções, a gente tem alguns países que são um pouco estratégicos. A Índia, que a gente pode falar num futuro próximo, que também não está se posicionando, tem ligações importantes com os BRICS, com a Rússia, mas também com o mundo ocidental. Mas a grande potência econômica, excetuando os Estados Unidos, que é a China. A China também está com uma certa dificuldade para se posicionar. Deu algumas declarações recentes criticando as sanções, falando que o que a OTAN e os Estados Unidos estão fazendo, estão criando uma situação de não volta, porque a Rússia está falando em dar calote. Na verdade, hoje anunciou que não vai dar o calote, mas vai fazer o pagamento em rublos. Falou, por exemplo, em nacionalizar empresas como McDonald's, Nike, etc., que saíram do país, vão ser tomadas pelo Estado russo, já que supostamente elas abandonaram o território.
As estatais russas estão promovendo uma recompra de ações para tornar mais forte o Estado russo novamente. Então a Rússia está virando um Estado mais participativo na economia. E a China criticou essas sanções, falou que grande parte do que o mundo ocidental está fazendo é praticamente uma declaração de guerra. Só que os Estados Unidos também começou a responder. Ô China, a gente sabe que você é um grande player da economia internacional. Vocês continuam oferecendo, por exemplo, semicondutores à Rússia, continuam oferecendo equipamentos à Rússia, continuam oferecendo produtos à Rússia. As sanções russas, elas nunca vão ser tão fortemente sentidas assim pelo país se o último grande parceiro internacional, que ainda resta talvez, a Rússia, continuar oferecendo os produtos. China, você tem que aplicar sanções, senão quem vai sofrer as sanções é você. A China foi lá e respondeu de maneira firme e forte, o Ministério das Relações Exteriores. O mundo ocidental e Estados Unidos não tem o direito de criticar a gente, de ameaçar a gente. E, aliás, mundo ocidental, se vocês fizerem novas ameaças contra a China, quem a gente vai sancionar são vocês. Então, o discurso da China aparentemente está se alinhando mais à causa russa, de defesa da Rússia contra as sanções do mundo ocidental, inclusive respondendo firme e forte se o mundo ocidental fizer sanções contra a China. Só que, na prática, a gente começa a observar que talvez não seja bem assim. A China não queria estar muito nessa situação, essa é a verdade. Por exemplo, hoje a gente teve as notícias, inclusive confirmadas pela mídia estatal russa, que a China se negou por sofrer as empresas aéreas chinesas, por medo de retaliações, por uma parceria com a Rússia, a oferecer peças e equipamentos para o setor aeronáutico russo. Inclusive a Turquia muito possivelmente vai suprir essa demanda chinesa. Ou seja, a China, supostamente, está ali se alinhando um pouco mais ao mundo ocidental. As sanções russas por temer as sanções econômicas que podem ser praticadas contra a China. E você, cara, o que você pensa? De qual lado será que a China vai descer? Para o lado ocidental, OTAN, Estados Unidos da força, ou para o lado russo da força? Nas declarações, lado russo. Na primeira amostra ali que teve que fazer, descer um pouco para o lado da OTAN, né? Enfim. E a Rússia, como foi prometido, vai fazer uma lista, já fez, né, com uma série de países considerados inimigos que vão sofrer sanções, vão ser proibidos de comprar os principais produtos da Rússia, cevada, trigo, combustíveis fósseis, gás natural, fertilizantes, petróleo. E dentre esses países, muito possivelmente vão estar Estados Unidos, que representa somente 3% da importação de combustíveis fósseis, não é um peso tão grande assim, mas principalmente a União Europeia. Aí sim bastante preocupante. Países como a Alemanha, a França, que depende quase metade da sua matriz energética de combustíveis fósseis que vêm da Rússia. E só dessa notícia sair e da redução da exportação de combustíveis fósseis por parte da Rússia, o que acontece com o preço dos combustíveis dispara, atingindo picos acima dos $130 o barril. E isso começa, claro, a reverberar pelo mundo. Porque qual que é a ideia, pessoal? Mesmo países que não têm relação direta com a Rússia, os combustíveis fósseis, como gás natural e petróleo, eles se comportam como uma espécie de commodity. O valor não é regulado pela Rússia, a Rússia negocia. Galera, é uma bolsa de valores. Então, se a gente oferta menos petróleo, porque a Rússia, que é um grande player de gás e petróleo, não está negociando, naturalmente reduz a oferta, a demanda é grande, dispara o preço. Então, mesmo que a gente não compre direto da Rússia, isso vai afetar o preço para o Brasil, por exemplo, e vai afetar o preço para os Estados Unidos. Inclusive, foi uma crítica que o Putin fez. Porque os Estados Unidos está passando um período de grande inflação, isso está gerando críticas ao governo Biden, e o Biden está criticando nesse momento o Putin. Aliás, o Putin está criticando o Biden, falando, tá vendo? Ó, mas vocês dependem só 3% dos meus combustíveis fósseis. O que o Biden está querendo fazer agora é enganar a população, falando que toda essa crise da inflação é causada pela Rússia, sendo que não é. Nós só comercializamos 3% com vocês. Eu diria que é meio verdade, né? A inflação já estava acontecendo por alguns erros do governo Biden, uma superprodução de dinheiro, uma série de programas, pacotes de estímulo. Então isso já estava gerando inflação. Mas claro que as sanções contra a Rússia disparam ainda mais a inflação, porque energia é uma coisa essencial para controle de preços. Isso começou a ser sentido no Brasil. A gente teve a notícia hoje que a Petrobras vai fazer um reajuste de aproximadamente 18% na gasolina e 25% no diesel. Para a gente, a gasolina acaba sendo mais preocupante diretamente, porque a gente está mais acostumado a abastecer o carro com gasolina e tal, né? Então é uma coisa que parece que impacta mais o nosso dia a dia. Mas eu diria para vocês que o diesel, ele é até um pouco mais preocupante. Por quê? Porque o Brasil é um país que depende muito de rodovias, de caminhões que são sustentados a diesel. Se a gente tem uma disparada de 25% no preço do diesel,
Consequentemente, os fretes, os produtos, vai ser passado para os produtos. Vão ficar, em média, claro, 25% mais caros. Imagina tudo 25% mais caros. Claro que isso vai ser diluído um pouco, né? Talvez não chegue 25%. Mas com certeza, a inflação ela vai ser muito grande em tudo que depende de caminhão, que basicamente é tudo no Brasil. Vai ter uma redução da margem de lucro dos caminhoneiros, uma série de problemas, né? Os caminhoneiros, inclusive, não chegaram num consenso. A gente tem líderes dos caminhoneiros que dizem, tô arrependido de ter votado no Bolsonaro. A gente vai falar um pouquinho sobre a política de preços. Não é só culpa da nossa esfera federal, executiva, tá? E alguns líderes que falam, não, a gente tem que se mobilizar, tem que ter apoio popular, e uma nova greve vai ter que ser marcada, assim como foi durante o governo Temer. Vai acontecer essa greve? Temos que esperar a cena dos próximos capítulos, né? Hoje não existe mais um sindicato que representa os caminhoneiros. Existem várias lideranças que se conversam entre si e talvez consigam mobilizar um setor importante dos caminhoneiros. Mas enfim, né, seria mais um fator aí de desespero para a economia brasileira. Professor, o que a gente pode fazer então para solucionar, para reduzir o preço desses combustíveis? Acho que existem algumas propostas, mas nenhuma delas tão eficiente, por quê? Porque o preço dos combustíveis está disparando no mundo inteiro. É que, claro, o Brasil já estava com preço extremamente elevado, principalmente se a gente levar em consideração o nosso poder de compra, porque você fala assim, professor, se comparar o preço dos combustíveis, sei lá, do Brasil com os Estados Unidos, do Brasil com, sei lá, Reino Unido, não é tão diferente. Não mesmo. Mas a análise não é muito justa porque você tem que ver, principalmente comparando o salário mínimo, quanto que 1 litro de gasolina impacta o salário mínimo no Brasil e quanto que 1 litro de gasolina impacta o salário mínimo, por exemplo, do Reino Unido. Aí sim você consegue ter uma noção mais justa do quanto que você reduz o seu poder de compra com a gasolina a esse preço absurdo, tá bom? Quais são as políticas que a gente poderia fazer? Primeiro, mudança na política de preços da Petrobras. A Petrobras, desde que teve o finalzinho do governo Dilma, a ascensão do governo Temer, a gente passou por uma mudança na política de preços, em que agora não adianta o custo de produção aqui no Brasil. A gente leva em consideração o preço que é negociado lá fora, pareado em dólar, isso é um ponto bem importante, para fazer as nossas negociações aqui. Como o preço do barril está no valor absurdo, estratosférico, e o dólar está num preço absurdo, estratosférico, até tem uma arrefecida, né, nos últimos tempos, mas muito alto, é claro que os combustíveis eles vão ter um preço absurdo aqui no Brasil. Tanto que a Petrobras, ano passado, teve lucros recordes. Isso agrada bastante os acionistas, lembrando, alguns deles, uma margem importante ali, estrangeiros, mas também gera lucro para o Estado, que é um acionista majoritário ali da Petrobras. Então talvez fazer uma mudança na política de preços. Isso com certeza afetaria bastante o valor das ações da Petrobras. E não é uma política muito liberal, que pelo menos é o que defendia esse governo. Outra coisa que poderia ser feita é a redução dos impostos. E dentre os impostos, estou colocando aí para vocês como que é feita a política de preço dos combustíveis. O principal é o ICMS. O ICMS é um imposto estadual, tá? Então não depende necessariamente do governo federal, e sim do imposto estadual. O que os governadores eles alegam? Olha, mas a culpa do aumento de preço não é minha. Porque o ICMS, por exemplo, que era de 25%, continua em 25% até hoje. Se era 30%, continua 30% até hoje. Eu não aumentei 1 centavo de impostos. Enquanto o governo federal alega que para reduzir o preço dos combustíveis, deveria reduzir o preço dos impostos estaduais. Eu diria para vocês que os governadores estão um pouco errados nessa, tá? Eles poderiam sim reduzir o preço. Por quê? Porque como o imposto é cobrado uma porcentagem sobre os combustíveis, imagina o seguinte, vamos falar que é 20%. Aí a gasolina está custando R$20, por exemplo. Não, R$10, vai, o litro. Só para facilitar minha conta aqui, tá bom? R$10. Se é 20%, o Estado está ganhando, os governos estaduais, R$2 por litro. Como a gasolina disparou de preço, não está custando R$20, por exemplo, só que continua 20%. Ao invés dos estados ganharem R$2 por litro, eles estão ganhando agora R$4 por litro, porque incide no preço final do produto, né? Ou seja, quando aumenta o preço dos combustíveis, isso é bom para os governos estaduais, porque percentualmente o valor é o mesmo, só que o valor nominal ele fica maior. Tanto que está sendo pleiteado hoje mesmo na Câmara dos Deputados uma mudança na cobrança do ICMS, não por valor percentual, mas por valor fixo. É R$1 por litro, é R$1,50 por litro. E aí cada estado define qual que vai ser o imposto que vai ser pago, né? Outra coisa, uma coisa que o Paulo Guedes, inclusive, acabou de falar, né? A gente vai fazer uma política de subsídios aos preços. É uma ideia interessante. A gente pega, por exemplo, a Petrobras deu lucros recordes. A gente está na casa aí dos 100 bilhões, como eu falei para vocês. Grande parte disso vai para o Estado.
Por que que o Estado não pega, por exemplo, a margem de lucro que coube ao Estado dos dividendos da Petrobras e investe para rebaixar o preço dos combustíveis? O Paulo Guedes falou que se realmente a guerra acabar durando 1 mês, 2 meses, 3 meses, isso pode ser feito sim, tá? Mas talvez a política mais importante que a gente poderia fazer seria baixar o preço do dólar. E baixar o preço do dólar é uma coisa um pouco mais complicada porque é uma questão estrutural, de um governo mais responsável, um governo que não gasta tanto. A gente teve recentemente a aprovação de um fundo eleitoral de quase 5 bilhões de reais, a gente tem orçamentos, talvez secretos, né, enfim, sendo colocado para deputados na casa também de dezenas de bilhões de reais. Então o Brasil não se mostra um país muito confiável do ponto de vista fiscal. Naturalmente, menos recursos entram, o dólar ele acaba se valorizando. Se a gente valorizasse o nosso dólar, mostrando um país mais responsável, fiscalmente controlado, isso poderia, claro, gerar muito mais credibilidade, baixar o preço do dólar, aumentar o nosso poder de compra e fazer a compra da gasolina ficar muito do petróleo, né, que vai ser refinado, enfim, fica muito mais barato do que do que se a gente fizesse artificialmente o processo. Até porque é uma coisa que vocês têm que entender, galera. Imagina que o governo vai lá, não foi que vai fazer isso, hein? Olha, nós governos, nós aqui, né, presidente e tal, tô muito preocupado com o preço dos combustíveis, então se vai estar R$8 na bomba, eu vou baixar para R$4. Eu, governo, vou pagar essa diferença. Parabéns, governo, aê, tal. Parece muito legal a primeira instância, né? De onde que vai sair esse dinheiro? Não existe mágica. Se você corta, ou se você dá um subsídio, sem falar de onde você está tirando, isso chama déficit primário. A gente vai gastar mais do que arrecadar. Sabe como que soluciona isso? Ou imprimindo dinheiro, que na prática desvaloriza a moeda de todo mundo. Então é como se todo mundo estivesse pagando a conta, né? Todo mundo ficar com menos dinheiro, todo mundo ficar mais pobre, o governo está socializando as perdas. Ou o governo vai lá e emite dívida pública. Emitir dívida pública, basicamente, é empurrar com a barriga. Olha, não tenho dinheiro para pagar agora, paga a dívida para mim, depois eu te pago essa dívida que eu contraí, a uns juros aí, sei lá, com a taxa Selic quanto vai estar, de 12, 11, enfim, 10% ao ano. Ou seja, de qualquer maneira, o Brasil vai estar ou se endividando ou imprimindo dinheiro se fizer uma medida populista. Só a favor, sim, de baixar o preço dos combustíveis, talvez até com subsídios estatais. Mas sem cortar gastos, sem explicar da onde, aí não dá. E, galera, de verdade, renúncias fiscais no Brasil de quase 400 bilhões de reais, orçamentos para deputados federais agradarem ali a sua base eleitoral na casa dos dezenas de bilhões de reais e fundão eleitoral de 5 bilhões, falar que não tem de onde... Ó, peguei que básico, hein? Falar que não tem de onde cortar, para, né, pessoal? Falta mais responsabilidade fiscal pra gente. E você, qual que você acha, para onde que a China vai descer de cima do muro? Lado OTAN, lado ocidental? E como baixar o preço dos combustíveis? Será que o governo tem que interferir, sim ou não? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e